Amém. E estamos na presença de um Deus vivo. Amém? Amém. Noite de culto na casa de oração, noite de aprendizado, noite de unção, noite de graça, noite de poder, noite da presença do Espírito Santo para falar ao meu e ao teu coração. Essa palavra viva, fiel, verdadeira, eficaz. Essa noite está sendo ministrada para a minha vida e para a tua vida. Que possamos abrir o nosso entendimento, as nossas forças possam ser renovadas, a nossa fé possa ser renovada, os nossos pés possam ser estruturados e que a graça do Senhor alcance as nossas vidas nessa noite. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. O livro de Mateus, capítulo 22. Nós estamos aqui num aprendizado em uma das parábolas que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus estava ensinando. É as palavras do nosso próprio Cristo, nosso próprio Senhor, que tem ensinado e levado uma autoanálise, um exame à mente e o coração de muitos. O tema da leitura é a parábola das bodas. A parábola das bodas. Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante. Existe um enigma nessas palavras. E quem detalha e nos abrange, nos preenche com o poder dessa palavra é justamente o Espírito Santo de Deus. Amém? Para todos que nos acompanham através do canal do YouTube, abra o teu coração, creia no poder dessa palavra. Eu sei que Cristo tem algo especial para a tua vida nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Que nesse momento possa ser o momento mais exclusivo, mais especial da tua vida para com Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz a palavra de Deus, versículo 1, capítulo 22 do livro de Mateus, no Novo Testamento, versículo 1 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e enviou os seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? Não tendo vestes nupciais. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos um aprendizado muito intenso nessa noite. Essa parábola, esse ensinamento de Cristo nos abre um entendimento, um leque de informações extremamente profundo. Jesus, ele vinha ensinando, e ele já estava numa situação do fim do seu ministério. Ele já tinha sido
aflito pelas revelações que o Senhor tinha dado. A Bíblia nos fala que ele estava sendo confrontados. Eles estavam sendo confrontados pelos os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os escribas, pelos doutores da lei. E a Bíblia fala que em meio a essa situação, em meio a essa desconfiança, em meio a esse importúnio, Cristo começa a relacionar algumas parábolas para tentar mostrar a verdade do que os judeus, ou do que o povo escolhido, ou do que os fariseus, ou os principais sacerdotes estavam vivendo perante a ilustração do que era o reino dos céus. Eita Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele falava com o povo de uma forma que desse a entender. Ele falava com o povo de uma forma que desembaraçava muita coisa que era oculta ao entendimento e aos olhos espirituais daquele povo. Em algumas situações, Cristo foi cercado por laços malignos para tentar mostrar para ele quem era ou que situação levou ele a agir naquela situação, tentando encontrar falhas para que os principais sacerdotes pudessem tentar e levar ele preso a julgamento, condenado e até a morte. Cristo sabia que essas situações poderiam acontecer futuramente, porque esse era o propósito do chamado: morrer por meus e por teus pecados. Mas existia um tempo certo para todas as coisas. Se nós pegarmos no capítulo 21 do livro de Mateus, no versículo 32, eles indagam a Cristo, dizendo com que autoridade que ele poderia fazer aquelas coisas. E Jesus faz uma outra pergunta para ele: eu só respondo com que autoridade faço essas coisas se vocês me responderem também uma pergunta. Eita Deus. O batismo de João era de Deus ou dos homens? E eles ficaram meio assim: se a gente falar que é dos homens, nós seremos perseguidos e julgados. Eita Deus. Mas se nós falarmos que era de Deus, eles também vão nos apedrejar, porque tinham ele como profetas, e eles falaram: não tenho como responder. Olha aí. Jesus, indagando aquela hipocrisia, montou 3 parábolas. Uma das parábolas fala sobre os 2 filhos, ao qual existia um senhor, dono da terra, um fazendeiro, que chamou, o pai de família que chamou os seus 2 filhos para o trabalho. No primeiro ele disse: hoje levanta e vai trabalhar na vinha. E o filho falou: não, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. E o outro lhe falou da mesma forma, de igual modo, e o filho falou assim: não, pai, pode deixar que eu vou. Fica tranquilo que eu estarei lá. E esse que deu a palavra não foi. A outra parábola mencionada foi a parábola dos lavradores maus, com o mesmo intuito. O pai de família, ele constituiu uma plantação de vinha, formou uma plantação de vinha. Ele montou o local do lagar, ele montou o local, edificou, ele arredondou, ele formulou toda uma estrutura de plantação e arrendou ela, alugou aquela plantação para lavradores, para cultivo daquelas vinhas. Mas no momento certo, ele voltaria, ele se ausentou, foi para um local longe, mas no momento certo ele viria ou mandaria alguém para cobrar os frutos daquele aluguel da vinha. Ele arrendou aquele local. E a Bíblia fala que os lavradores que tomaram conta da terra também foram maus a ponto de, quando ter que pagar os frutos, o dote pelo aluguel das terras e das plantações, quando o Senhor da terra enviou os seus servos, eles espancaram os seus servos. E eles mataram os seus servos. E aí o dono da terra enviou mais servos, com numerosos números de servos, e mesmo assim eles afligiram, de igual modo mataram os seus servos. E aí ele enviou o seu único filho, achando que eles respeitariam por ser filho do dono da terra. Eles
arrazoaram entre si e falaram: olha, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar conta de tudo isso para nós. E assim aconteceu. E a Bíblia fala que o dono da terra, o pai de família, se irou. E houve ali uma situação de morte. E aí Cristo mostra que da mesma forma que o pai de família se vingou dos maus lavradores, daqueles homens maus que mataram os seus servos e o seu filho, ele mostrou a simbologia que ele foi posto como pedra angular, como pedra de edificação do Evangelho. Mas tudo aquilo era maravilhoso, mas eles não o aceitaram. Cristo mostra que aquela pedra era a base, e aqueles que fossem jogados ou aquela pedra fosse atirada sobre eles despedaçaria, porque haveria um dia de juízo final, de acerto de contas. Os sacerdotes entenderam. Se a gente pegar o versículo 45 do capítulo 21, a gente vai entender. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. E olha só, e pretendendo prendê-lo, pensaram, recearam pelo povo, porque o povo tinha Cristo como um profeta. As palavras foram ofensivas e duras aos olhos dos fariseus. Mesmo eles queriam se vingar de Cristo na hora, não o fez, porque o povo tinha respeito, porque Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele tinha Jesus, o povo tinha Jesus como um grande profeta, um grande homem de Deus. Mas essa situação de tentar formular armadilhas e tentar formular situações que colocassem Cristo em dúvida na sua índole, no seu testemunho para o prender, era grande o intuito deles. Eles tentavam cercar a Cristo de todas as formas. Foi aí que Jesus lhe contou a terceira parábola a qual lemos. Que o pai de família não era só um pai de família, ele era um rei da cidade. E o rei da cidade decidiu fazer a festa de casamento do seu filho. Mas repara que nessa leitura não existia ali a fala sobre a noiva. A nomenclatura daquela leitura, daquela parábola, era sobre o pai, o rei e o filho. Ele queria exaltar ali a renúncia. Ele queria exaltar ali que o povo não recebera o noivo e não respeitara o rei. A Bíblia fala que esse rei quis fazer uma festa de bodas para o seu filho e começou a preparar essa festa. Ele formulou tudo de uma festa. E quando você recebe um convite de casamento naquela época, era um convite que as pessoas se rejeitassem ou não participassem, era ofensivo. E não era um casamento qualquer, não era um casamento de amigos do bairro, não era um casamento de algum comerciante, não era um casamento de um homem rico qualquer, era um casamento do filho do rei. Então isso era ofensivo para os moradores mais simples. Imagina como seria a renúncia ou a negligência de não ir para o casamento do filho do rei. Era um privilégio. Sabe o que eu fico imaginando? Na década de 90, se não me engano, o casamento do príncipe Charles e da Lady Diana, lá na Inglaterra. Lembra como foi pomposo aquele casamento? Como caiu na mídia aquele casamento? Como foi luxuoso e ilustre aquele casamento? Você acha que se alguém recebesse o convite para participar daquele casamento, negaria? Você acha que não iria participar? Você acha que eles não queriam participar de todo o luxo que era oferecido? Dos comes e bebes, das festejas, das alegrias, das músicas. Casamento era uma ação de festividade por dias, por 7 dias. Às vezes multiplicava-se por 14 dias. E a festa daquele rei não seria diferente, era do seu filho. Ele envia servos a convidar as pessoas devidas. Os seus convidados da sua lista VIP, os seus íntimos, os seus amigos, os seus próximos, ele envia os seus servos e vai convidá-los. E cada um deles negligencia. Cada um deles dá uma desculpa.
Ele envia servos, Marcelo, para a festa de um casamento do meu filho. Imagina o rei falando: eu estou convidando você para a festa de casamento do meu filho. E aí aquele que é o rei quem está convidando ouve a resposta: olha, eu não posso não, porque eu comprei umas terras, eu tenho que ir lá ver as terras. Olha, eu tenho um comércio, eu vou ter que ir lá no comércio. Fala para ele, pro rei, me perdoe, mas não vai dar para ele não. Eu comprei umas juntas de boi, eu vou lá ver como é que está as juntas de boi. Cada um deu uma desculpa. Era ofensiva aquela desculpa. Não era aceitável aquela desculpa. O rei pacientemente faz novamente o convite. Humildemente faz novamente o convite. Insiste com os outros convidados. E envia os teus servos. E fala para eles: está tudo preparado. Eu preparei comes e bebes para muitos dias. Eu mandei matar aquele boi, eu mandei matar aquele bezerro, eu mandei matar aquela carne especial, eu mandei assar. Tem muito vinho, tem muita alegria, tem muito comes e bebes, tem muita gente esperando. Vem participar, vocês são principais, vocês são os meus convidados. Vocês são queridos nessa festa, são bem-vindos nessa festa. E a Bíblia fala quando eles enviou novamente os servos, eles pegaram aqueles servos. Além de negar o convite, eles afligiram, espancaram, bateram naqueles homens a ponto de matá-los. Pensou, você envia uma pessoa para convidar, e aquela pessoa que está sendo enviada para convidar para uma das festas mais ilustres, mais desejadas, que muitos queriam participar, além de não aceitar o convite, pega aquele que foi enviado para convidar e espanca ele a ponto de querer matar. Espiritualmente, é o que está acontecendo nos dias atuais. O Rei, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao qual tem as águas do mar como conchas da sua mão, aquele que conhece cada planeta, estrela, meteoro, planetóide, cada estrela, cada planeta no universo, ele conhece pelo nome. Aquele que tem o comando da fauna e da flora, que formulou todos os seres viventes sobre as águas, sobre a terra e sobre os ares, que formulou o planeta Terra de uma forma tão dedicada, tão delicada, tão afinco como berço, como lar para os seres humanos, que investiu tanta graça, tanta sabedoria, tanta evolução, tanto amor, para que nós possamos chegar como chegamos hoje. E acima de tudo, que deu o seu Filho único, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para morrer na cruz do Calvário, para fazer uma aliança, para formular a noiva do Cordeiro sobre a face da terra, para se apropriar das minhas condenações eternas. Hoje o Senhor faz um convite: vem fazer parte da noiva do Cordeiro, vem fazer parte da noiva do Senhor, vem fazer parte do ministério, vem fazer parte do corpo de Cristo, vem fazer parte da igreja. Vem fazer parte da salvação, vem fazer parte do caminho, da verdade e da vida, vem fazer parte da santidade, vem fazer parte da verdade, vem fazer parte da libertação, da felicidade, da paz, vem fazer parte comigo, vem se relacionar comigo. Eu estou te convidando para a maior e melhor festa de casamento eterna que existirá. Aleluia, glória a Deus. Sabemos que espiritualmente esse convite é feito todos os dias. Conforme a palavra, entendemos que Cristo veio buscar e salvar os judeus, o povo escolhido, o povo de Israel, a herança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses são o povo escolhido, mas o povo escolhido não o recebeu. Não quiseram como o Senhor e Salvador. Os judeus até hoje têm Cristo como um profeta qualquer, como mais um homem, não como o Senhor, Filho de Deus, o Messias, o Senhor e Salvador. Não. Estão vivendo ainda no ano 5000 e entrar lá. Não reconheceram Jesus. E o engraçado é que os convites são feitos e eles não quiseram ir. Cada um dá uma desculpa. E aí o convite se estendeu a outros.
Você sabe que os convites estão sendo feitos até hoje? Em alguns países, muitos estão sendo mortos, presos, espancados, levados à condenação eterna, morte. Verdade. Quantos países comunistas estão fazendo que nem os convidados aqui? Olha aí, ó. Enforcando, prendendo. Aqui em nosso Brasil, a mulher de um político foi presa 6 meses porque estava orando em favor do seu marido. Entraram na casa dela, arrombaram a porta. Era um homem influente, era um militar inclusive. E algemaram, levaram ela presa. Por 6 meses ela ficou presa porque estava orando a Deus. Meu Deus, tem misericórdia. As perseguições estão constantes. E nós sabemos que esse tipo de perseguição acontece inclusive espiritualmente dentro das igrejas. Verdade, meu Pai. Muitos que estão dentro da igreja não estão valorizando o chamado, não estão valorizando o convite, não estão valorizando a santidade, não estão valorizando fazer parte do corpo de Cristo. Verdade, meu Deus. Pelo contrário, muitos estão matando uns aos outros. Aquele rei, quando ouviu falar da morte dos seus servos, a palavra fala, Jesus ensina nessa parábola, que ele encolarizou-se, ele ficou irado, bravo, nervoso. Eita Deus. E às vezes nós não queremos entender ou saber da ira do Pai, da repreensão de Deus, do castigo de Deus. Muitos olham para o rei, muitos olham para Deus somente como um Deus de amor, um Deus de prosperidade, um Deus de festa, um Deus de alegria, onde tudo pode. Um Deus da hipergraça. Não preciso converter, não preciso mudar, não preciso renunciar, não preciso carregar a cruz, não preciso ter vida santa, não preciso ser canal de bênção. É justamente a festa que muitos estão pensando em praticar. Meu Deus, é verdade. Muitos estão matando um ao outro com o evangelho chucro, mentiroso, guiado por demônios. Verdade, meu Pai. Quando nós vemos a respeito da infiltração do mal, a gente entende que isso acontece nos dias atuais. A Bíblia fala que o rei levantou um exército poderoso e foi de encontro àqueles homicidas que mataram os seus servos. E não só mataram, mas queimaram também a cidade de cada um deles. Destruiu tudo que eles tinham, todo o vestígio de maldade, de herança maligna que estava sobre a vida daqueles, foi destruído e queimado a fogo. Existe sim o castigo de Deus. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Mas entenda, hoje é muito bom ver o calor do sol, a alegria do dia, a vitória conquistada no amanhecer. Mas lembremos que o anoitecer cai. E a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Existem dias maus. E Cristo que está do seu lado. Deus Todo-Poderoso quer assumir, quer andar lado a lado com você, quer te ajudar a ponto que você esteja preparado para participar desse banquete. Aleluia. A Bíblia fala que aquele rei olha para os céus e fala assim: olha, a festa está pronta. Vai haver sim o casamento, vai haver sim a festividade, vai haver sim as bodas, vai sim, tudo está preparado, toda a bebida, todo o vinho, toda a alegria, toda a carne, tudo que foi já formado, preparado para essa grande festa vai realizar. Mas os convidados não eram dignos. Eita Deus. Os convidados que me negaram não eram dignos. Porque negaram a presença no casamento era ofensivo, mas negaram a presença do casamento do rei, do filho do rei, ao qual ele preparou com todo o zelo, todo o luxo, todo o prazer, toda a satisfação. O que Deus preparou para mim e para a tua vida é muito além do que pensamos. Verdade, meu Deus. Oh, Deus. Repara que a segunda leva de servos que foi enviar o convite, o rei fez questão de mostrar os prazeres e a alegria que teria na festa. Aleluia.
Muitas vezes Deus fala para você, tem que mostrar que os céus é um lugar de glória, que haverá coroa, recompensa, galardão. Ele quer mostrar o que preparou para você. Ele quer preparar, Ele quer mostrar para você, quer alegrar o teu coração para que você se apegue sim às vitórias que Ele tem preparado, a alegria que Ele tem preparado. Ele não quer só mostrar a eternidade do lado dele, Ele quer mostrar a eternidade do lado dele com tudo que Ele já preparou. Antes da fundação da terra, Ele já elaborou uma eternidade maravilhosa. Pastor, o que abrange essa eternidade maravilhosa? Não haverá morte lá. O que abrange essa eternidade maravilhosa? Não haverá lágrima lá. O que abrange essa eternidade gloriosa? Não haverá aflição, dor, mágoa, tristeza, fome, necessidade, dificuldade. Não haverá tribulação. Pastor, vale a pena sim, pastor, passar aí a eternidade nessa festa nos céus, vale a pena. Sabe o que Cristo quer? Que você somente aceite-o como Senhor e Salvador, reconheça-o perante os homens, perante Deus. O convite, quando foi mandado novamente, mas só dessa vez, não para os que se achavam aptos demais, capazes demais, poderosos demais, porque tem muita gente que está recebendo o convite para os céus, mas se julga apto demais. O ego, o orgulho está tão alto, tão grande, que não pensam na eternidade, pensam somente nas conquistas desse mundo, pensam somente nos bens deste mundo, pensam somente de uma forma pequena, finita, e esquece da eternidade. Eles não são dignos. E aí a graça do Senhor se expandiu dos judeus para os gentios. A salvação em Cristo Jesus se expandiu não só para os judeus, mas também para os gentios. Deus levanta os discípulos, levanta apóstolo como o apóstolo Paulo e os outros seguidores, e levam o poder desse evangelho, o testemunho de Cristo, a verdade desse reino para toda a humanidade sobre a face da terra. Chega a mim, chega a você, e abra a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus e entrarmos nos céus pelas portas e sermos acolhidos nos braços do Pai. Ele manda os servos dele ir pelas ruas, pelas colinas, pelas esquinas, e trazer todos os que encontrarem para as festas, porque se os convidados não eram dignos, ele ia trazer as pessoas que ele não conhecia, as pessoas que não esperavam, as pessoas que não tinham relacionamento. E aí, enquanto-se a palavra que Jesus Cristo veio buscar e salvar todos quantos se haviam perdidos, porque aqueles que se achavam aptos, achavam-se achados justos demais, capazes demais, poderosos demais para participar do que Deus preparou para si. Eita Deus! É uma alegria eterna e também existe uma tristeza eterna. Uma curiosidade: todas as vezes naquela época eles se levavam um convite para casamento, se levavam um convite para as bodas, se levavam um convite para uma celebração, levavam-se também no convite vestes nupciais. Você recebia o convite e também recebia vestes brancas nupciais, próprias para a celebração do casamento, próprias para a festividade do casamento, próprias para o engrandecimento do casamento, das bodas do Cordeiro. Jesus Cristo, Ele quer que nós, como convidados, se apresentemos para Ele com santidade, se apresentemos para Ele com justiça, se apresentemos para Ele com verdade em nossas ações, com boas obras em nossas ações. Não dá para se apresentar com vestes sujas. É o sangue do Cordeiro que perdoa a iniquidade, perdoa o pecado, nos lava, nos dá umas vestes limpas, purificadas como a pura lã, como a branca neve. Não há pecado, sujeira que Cristo não possa perdoar, não possa limpar, purificar. Ele, quando fez o convite, sabe o que ele falou para os servos? Vai nas ruas, vai nas esquinas, vai nos valados e pega todos que encontrarem, homens bons e homens maus. Não faz acepção de pessoas. Se o diabo muitas das vezes tenta jogar na sua cabeça que você não é justo o suficiente para estar na presença de Deus, que você é pecador, não merece estar na presença de Deus, tenta te acusar com suas falhas e falar que você não é certo para estar na igreja,
que você não merece, não é merecedor da presença e do perdão de Deus. É mentira do diabo. Jesus não faz acepção de pessoas. Deus Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Tragam todos homens bons e homens maus, e dê a cada um deles vestes nupciais. Aleluia. O convite é feito todo dia. As vestes são o poder desta palavra que limpa e purifica, branqueia, perdoa, transforma, liberta, salva a vida do homem. Glória a Deus. As vestes nupciais é o poder da palavra de Deus. Aleluia. Porque é pelo poder da palavra de Deus que o homem corrige seus passos. Verdade. É pelo poder da palavra de Deus que o homem dirige os seus passos numa conduta aprovada, converte os seus passos dos maus caminhos para os bons caminhos. É no poder da palavra e da oração que ele vive a santidade aprovada, a justiça aprovada, a verdade aprovada por Deus. Glória a Deus. E é justamente preparado com as vestes limpas, santas, é justamente preparado com a purificação do sangue do Cordeiro, que estamos esperando a entrada pelas portas do arrebatamento da igreja. Aleluia. O mundo queira ou não queira, essa festa vai acontecer. A política queira ou não queira, a festa das bodas vai acontecer. O ateu queira ou não queira, as trevas queiram ou não queira, o feiticeiro queira ou não queira, não importa qual o mal que se levante, o anticristo queira ou não queira, não importa os demônios queiram ou não queiram, o arrebatamento vai acontecer. As bodas do Cordeiro vai acontecer. Essa festa nupcial vai acontecer. Jesus virá buscar a noiva do Cordeiro. Vai acontecer. Os céus vão se abrir. A Bíblia fala que nós subiremos nos ares para se juntar com Cristo Jesus. Nós seremos levados, arrebatados como noiva do Cordeiro. Aleluia, meu Deus. Não importa o que o diabo tenta jogar na mente da população. Jesus Cristo envia um convite para você hoje. Um convite de libertação, um convite de cura, um convite de transformação, um convite à santidade. Ele quer te limpar, te revestir com vestes limpas, com vestes nupciais. Os servos olham para o rei e falam: Rei, Senhor, a casa está cheia. Olha aí, ó. Andamos nas ruas, pregamos o evangelho, falamos de Jesus, falamos da salvação, falamos do amor, falamos da cura, falamos da transformação. Levamos a transformação do teu evangelho, o reino da tua palavra para todos. Todos estão aqui aguardando o banquete, aguardando a celebração. Deus fiel. Todos entraram aqui, a casa está cheia, Senhor. Existe alegria. A comida, a bebida, os bois, os bezerros, o vinho, tudo que foi armazenado para todos esses dias e festas. Repara, está prontificado para a celebração. Mas existe um pequeno detalhe. Existe um pequeno detalhe. E esse detalhe pode mudar a vida de muitos. Esse detalhe pode mudar a vida de muitos. A Bíblia fala que o rei, o Todo-Poderoso Rei, ele entra no meio dos convidados. No capítulo 22, versículo 11. Olha só. Versículo 10 diz assim: E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, repara que vai haver a visão do rei nessa festa. Eita Deus. Repara que o rei vai passar em vistoria nessa festa. Repara que os olhos do Senhor vão entrar para conhecer os convidados. Repara que existe sim a análise do rei, existe sim a aprovação do rei, existe sim a reprovação do rei. Eita Deus. Existe um encontro do homem com Deus. Existe um encontro frente a frente, cara a cara com o Senhor. Existe, a Bíblia fala que todo o olho verá. A Bíblia fala que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. Não tem como o acerto de contas
acontecer. Deus fiel. E o rei entra na festa para conhecer cada um dos convidados. Aleluia. E de repente ele encontra um na festa. Pastor, só um. Eita Deus. Esse ele não estava com vestes nupciais. Olha só o versículo 12 do capítulo 22 de Mateus. Ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu-se. Ele se calou. Foi feita uma pergunta, porque o rei não viu as vestes santas. Foi feita uma pergunta: como você consegue entrar no local santo se você não é santo? Como você consegue se passar por santo se você não é santo? Como você consegue falar como santo se você não é santo? Como você pode se portar como santo se você não é santo? Pode falar que é profeta, mas não é santo. Pode pregar como profeta, mas não é santo. Pode entregar visão e revelação como profeta, mas não é santo. Pode ter cargo eclesiástico na igreja, mas não é santo. Pode louvar louvores hinos e maravilhosos, mas não é santo. Os olhos do rei, os olhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, passaram em vistoria, passaram a averiguar, a conhecer. E perguntou: como você entrou aqui se você não tem as vestes? Eu tenho as vestes santas. Eu fiz o convite: vinde, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Provai de mim e vede que eu sou bom. Eu fiz o convite para essa festa. E eu dei a veste nupcial. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diária, vem e siga-me. Eu dei também as vestes nupciais. A renúncia, o ato de levar a cruz, te traz santidade, traz vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Eu te dei o convite e também te dei as roupas limpas, brancas, vestes próprias para o casamento. Por que você não tem? Olha aí, Jesus. Repara que muita gente é influenciado por poucos. Deus Todo-Poderoso. Repara que muita gente está ouvindo muitas vezes a poucos. As ações do diabo dentro da igreja estão como ações do que diz o apóstolo João lá sobre as igrejas das 7 cartas, as 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, como os nicolaítas, tentando impor uma doutrina de sexualidade dentro da igreja, como mulheres com o espírito de Jezabel, que induziam o povo às práticas ilícitas. Sabe que uma pessoa pode modelar o caráter de muitos. O diabo consegue influenciar. Eu costumo dizer que o diabo é tão inteligente, tão manipulador, tão sábio em algumas ações, que ele consegue começar a aproximar sem você enxergar. Ele consegue te cumprimentar sem você enxergar. Ele consegue te abraçar sem você enxergar. Ele te envolve com tudo ao redor e você não consegue enxergar. A sua visão só abre quando você já está enjaulado, encarcerado, algemado. Aquele convidado que não era desejado porque não tinha santidade, não tinha obediência. A Bíblia fala que o rei chamou seus servos. Amarra o pé e mão. Leva-lo para fora e lança ele nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Repara que existe condenação para os desobedientes. Repara que existe sim condenação para aqueles que não estão a fim de viver a retidão, a justiça, a verdade de Cristo. E aí o último versículo para nós encerrarmos é um versículo muito conhecido, muito mencionado e pouco entendido. Versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas como pastor, assim, nessa festa nupcial todos receberam as vestes. Nessa festa nupcial todos
entraram pela porta. Nessa festa nupcial, foram convidados homens bons e maus. Mas todos que entram para essa festa e aguardam as bodas, entram na casa do rei e aguardam a festa, entram na igreja, na casa de oração, e esperam o arrebatamento. Tem também que fazer o que Cristo ensinou a Nicodemos, doutor da lei, ensinava nas sinagogas, homem respeitado, tido como um grande sacerdote, ou o chefe, o líder dos sacerdotes, braço direito de Caifás, chefe dos fariseus. Era um homem que onde passava todos baixavam a cabeça e o reverenciava como homem de Deus. Foi ter um encontro com Cristo à noite, na surdina, nas escuras. E ele começa a conversar com o Senhor e Jesus olha para ele e diz: olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você me encontrou, marcou um encontro comigo, está na minha presença, está dentro da minha festa, está aguardando as bodas acontecer, está aguardando a celebração dessa festa acontecer. Mas você precisa nascer de novo. Ele fala: mas como, Senhor, eu preciso nascer de novo? Como que eu vou fazer isso? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe, nascer de novo? Como pode isso? Jesus olha para ele: você que prega a lei, prega a palavra, prega a lei mosaica, não entende isso? Olha, na realidade você precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. Para que você possa não só ver, mas também entrar. Olha só o mistério. Nascer de novo é fazer parte da igreja. Nascer da água e do vinho, na água do Espírito, perdão, é você poder entrar no reino de Deus. Aleluia, meu Deus. Eles nasceram de novo porque aceitaram o convite. Estavam na casa, esperando a celebração. Mas quando houve a vistoria do rei, quando houve o ato do rei conhecer um por um, talvez ele enxergou que muitos não nasceram da água do Espírito e não poderiam entrar. Sabe que os olhos do Senhor são poderosos o suficiente para te entender e te compreender. Hoje eu lhe afirmo com toda a verdade e toda a certeza que é possível você se acertar com Deus. Aleluia. É possível você nascer de novo. É possível você viver essa santidade e aguardar essa verdade, crer nessa salvação. É possível a graça te envolver, o Espírito de Deus te modelar, te transformar. A salvação é para quem crer. Mas Deus continua respeitando o livre-arbítrio. Deus continua respeitando o livre-arbítrio. Sabe o que nos leva à condenação? Não é o pecado. O que nos leva à condenação não é as nossas falas. O que nos leva à condenação não é os nossos feitos. Pastor, mas como assim? A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas nossas obras. Você está falando bobeira. O que nos leva à condenação eterna não é as nossas obras, não é as nossas falas, não é os nossos sentimentos, é o nosso livre-arbítrio de não querer o perdão de Deus. É o nosso livre-arbítrio de não querer a reconciliação com Deus. É o nosso livre-arbítrio de não querer fazer a aliança, ter a marca da promessa, fazer um pacto com o Senhor. É nós negligenciarmos, negarmos, não querermos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Quantas pessoas você convida para a igreja? Entendem, compreendem. Muitas das vezes estão afastados. Já cantaram na igreja, já pregaram na igreja, sabem o que é orar, sabem o que é ter uma vida com Deus.
mas por estar em cima do muro, decidem optar em ficar no mundo. O Espírito Santo não é nenhum ladrão para entrar na porta do teu coração arrombando a porta. O Espírito Santo, ele não vem como um ladrão para te assaltar e roubar os seus valores. O Espírito Santo não veio te apontar, te acusar, mas ele veio te confrontar, para que haja arrependimento e para que você abra o coração e convide Jesus, convide o Espírito Santo, para que você faça a aliança com o Senhor, para que teu nome seja escrito no livro da vida, para que a sua conduta sobre a face da terra honre o testemunho de Jesus, para que essa palavra não seja só uma palavra qualquer, mas seja vista, guardada e praticada por amor, para que a tua vida seja modelada com caráter, com integridade, com retidão, com verdade, para que através da oração e da meditação constante você se conserve puro, para que a paz que você tenha, você consiga viver com o próximo, para que a misericórdia que você tenha, você consiga viver com o próximo, para que as boas ações que Deus faz com você, você também possa fazer com o próximo, para que você viva a misericórdia que te alcançou, o perdão que te alcançou, que você possa também fazer ao próximo, amar o próximo. Glória a Deus. Isso tudo vai te conservar santo, aprovado, lavado, remido, santificado, nascendo de novo e nascendo da água do Espírito. Para que você não só veja, mas que você também entre pelas portas e participe eternamente dessa festa. Amém, Jesus. Sabe que a Bíblia fala que haverá uma grande ceia nos céus? Grandes ceias, um grande banquete, um grande comes e bebes. A Bíblia fala que na mesa do banquete todos os santos profetas vão estar sentados. Abraão, Isaac e Jacó, Elias, Davi, quantos homens? Jó, quantos homens? A gente pode olhar e falar assim: eu quero que você seja meu amigo, eu quero que você seja meu vizinho nos céus, eu quero compartilhar, eu quero entender, eu quero ter proximidade com cada um de vocês. Mas acima de tudo, a maior alegria vai ser vivermos e convivermos eternamente agradecendo a Deus, louvando a Deus, ao lado de Cristo Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, para estarmos eternamente ao lado do Senhor nos céus. Muitos não acreditam mais nisso. Muitos não querem levar mais a sério isso. Muitos são chamados, mas poucos, entendeu? Muitos são chamados, mas poucos, porque o livre-arbítrio hoje está abalando a fé de muitos. A iniquidade está tão grande que matou a fé e o amor de muitos. Muitos são chamados, mas poucos são os que nascem de novo. Poucos são os que nascem da água e do Espírito. Poucos são os que vão passar pela vistoria dos olhos do Rei. Ele vai encontrar muitos sem vestes nupciais. O arrebatamento vai acontecer. E de muitos que são chamados, poucos vão se encontrar com o Senhor nos ares. Que nós possamos fazer uma autoanálise dos nossos valores. E que o Espírito de Deus possa ter misericórdia e a graça do Senhor possa te envolver, para que o renovo de uma nova vida com o Senhor, o renovo do nome escrito no livro da vida, o renovo das boas obras, o renovo da aceitação em Cristo na sua vida, a dependência do Espírito Santo para que a tua sobrevivência eterna aconteça, possa ser real na sua vida hoje. O amanhã Deus pertence. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Renove-se com Cristo. Em nome de Jesus, faça parte desse banquete. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.